Capítulo 7. Há um sacerdote na casa? Em toda casa há um sacerdote. Deus determinou que o homem exerça essa função. Homens, vocês são os sacerdotes da família, quer tenham estudado teologia ou não. Meu amigo, você é o sacerdote, quer creia nisso ou não. Quer assuma essa missão e a pratique ou a ignore. É tarefa do sacerdote, além de servir a Deus, ministrar espiritualmente àqueles que foram confiados aos seus cuidados. Isso não significa que a família só vem a Deus através do homem, mas como sacerdote, o homem tem de ministrar à esposa e aos filhos. Mas esse ministério precisa ser desenvolvido, e preciso ser homem de verdade para realizá-lo com sucesso. E Deus, em seu manual, fornece-nos todas as orientações necessárias. A maioria dos homens não reconhece que tem de exercer o ministério de sacerdote em seu lar. Certo dia, eu me achava em meu gabinete quando o telefone tocou. Atendi, e era uma senhora querendo saber se era eu, o Dr. Edwin Cole, que dava seminários para homens. Respondi que sim. E ela indagou se poderia tomar alguns minutos de meu tempo. Pelo tom de voz, parecia aflita, comovida. É com muito temor e tremor que estou ligando, principiou ela. Não gostaria que meu marido soubesse que conversei com o senhor. Sei que o senhor faz palestras para homens, já ouvi suas fitas. Acho que sua mensagem fala poderosamente ao coração dos homens. E eu queria que dissesse a eles o que nós, mulheres, pensamos. E com isso ela conquistou de vez a minha atenção. Eu não poderia conversar com meu pastor, nem com ninguém, mas aqui sobre o que estou dizendo ao Senhor. Continuou. Eles não iriam compreender. Meu marido é um bom homem, não perde um culto e raramente chega atrasado. Ambos trabalhamos na igreja. Eu sou professora de escola dominical e ele é introdutor. Somos cristãos e amamos a Deus. Em seguida, ela chegou ao que interessava. Somos casados há muitos anos, disse a mulher com voz triste. E meu marido nunca conversou sobre as coisas espirituais em casa. Conversamos sobre tudo, mas ele nunca disse uma palavra sobre as coisas de Deus. A primeira vez que orou em voz alta na minha presença, já estávamos casados havia 15 anos. E só orou porque eu estava doente e pedi que orasse por mim. Percebia-se que ela estava bastante sentida. Ele é muito cuidadoso comigo, faz tudo o que pode por mim. Fico até com sentimento de culpa por falar dele pelas costas. Mas estou me sentindo muito sozinha. Já não sei mais o que fazer. Sinto um vazio em minha vida pelo fato de ele não tomar a iniciativa de orar e falar das coisas espirituais. Quando os meus filhos estavam em casa, eu ainda tinha com quem ler a Bíblia e orar. Eu lia e orava por eles. Mas agora todos já tomaram seu rumo. O último casou-se há cerca de 1 ano. Meu marido ganha bem e não preciso trabalhar fora. Então fico a maior parte do tempo em casa. Mas estou me sentindo sozinha. Não é só porque os filhos estão criados, não. É porque meu marido não assume a liderança espiritual da casa. Por favor, diga aos homens, onde o Senhor for pregar, que nós, mulheres, queremos que eles assumam a liderança do lar em todos os aspectos, principalmente nessa questão de orar e estudar a palavra de Deus. Se ele se dispusesse a mudar e assumir a liderança, eu o amaria ainda mais. Por favor, não me entenda mal. Não é que eu não ame meu marido. Eu o amo. Mas é que desejo demais que ele assuma essa posição de liderança que é dele. Não quero tomar a iniciativa. Não seria certo. Sei que muitas mulheres o fazem, mas não acho isso certo. Muito obrigada pela sua atenção, pastor. E por favor, diga aos homens deste país que nós queremos que eles sejam homens. O sacerdote da casa tem de orar por sua esposa. A oração aprofunda o relacionamento.
Orar nos permite conhecer intimamente aquele a quem oramos, a pessoa por quem oramos e com quem oramos. Moisés subiu o Sinai, o lugar da oração, e permaneceu tanto tempo em comunhão com Deus que, como diz a Bíblia, o Senhor acabou passando a conversar com ele face a face, como um homem conversava com um amigo. Por quê? Porque a oração aprofunda o relacionamento. Jesus gozava de tamanha intimidade com o Pai que, por ocasião da transfiguração, a glória da presença do Pai manifestou-se nele. No dia de Pentecostes, os discípulos foram revestidos de poder porque estavam juntos, orando. A oração criou entre eles uma comunhão tal que eram unânimes, Atos 1,14. E essa oração em acordo trouxe-lhes poder. Quando um homem ora com sua esposa, goza de maior comunhão com ela. A intimidade que um casal experimenta durante um momento de verdadeira oração é muito maior do que a união física. É que ela se dá no plano do espírito. A mulher que ora pelo marido passa a ter com ele uma comunhão espiritual que os une ainda mais. Passa a conhecer melhor os problemas e dificuldades dele e assim pode ajudá-lo a resolvê-los. Um homem que não ora pela esposa pode até ter uma boa intimidade física com ela, mas não edifica aquela comunhão espiritual que resulta na verdadeira união. Ter relações sexuais é uma coisa, gozar de união espiritual é outra muito diferente. O homem que deseja ser um com sua esposa precisa orar por ela e com ela. Essa é a explicação para aquele ditado: a família que ora unida permanece unida. Toda mulher precisa enxergar a si mesma como uma pessoa singular. O homem que exerce na vida de sua esposa esse tipo de ministério espiritual contribui para que ela se enxergue assim. Contudo, se ele não orar por sua mulher, deixará de atender suas mais profundas necessidades. Toda mulher anseia gozar de um relacionamento total com o homem. Isso é parte da natureza feminina. Se o marido não lhe satisfazer esse anseio, ela irá procurá-lo em outra pessoa. O homem que conhece bem a esposa na intimidade da oração, conhece-a em todos os demais aspectos da vida. Então, você que me lê neste momento, se não costuma orar por sua esposa, pare agora, pare de ler e peça a Deus que lhe perdoe por isso, e comece a mudar a partir de já. Não leia nem mais uma palavra sem antes fazer uma pausa e orar por ela. Isso, assim está melhor. Certa vez, eu pregava em uma igreja no Canadá e defendi ardorosamente essa questão de o homem ter de ministrar em oração. No dia seguinte, um casal aproximou-se de mim. O marido tinha um sorriso meio sem graça, mas a esposa estava radiante. E ele disse: Pastor, ontem o Senhor pregou direto para mim quando falou sobre oração. Então resolvi orar por minha esposa. Foi a primeira vez que o fiz, em 11 anos de casados. Hoje sentimos que nossa comunhão é bem maior que antes. Ministrar não é apenas pregar. Ministrar é orar. Talvez eu deva abrir aqui um parêntese para me dirigir às mulheres, e isto é de suma importância. É possível que as mulheres tenham mais facilidade de orar pelo marido. Entretanto, existem algumas que querem bancar Deus. Tentam moldar o marido de acordo com sua ideia de como ele deve ser, e não deixam Deus criá-lo à sua imagem. Gênesis 1:27. Há casos em que esse processo se inicia antes mesmo do casamento. Algumas moças parecem ter uma forte tendência para dar um crédito de confiança ao noivo no que diz respeito às falhas do caráter. Já perdi a conta de jovens que se casaram com alcoólatras, acreditando que depois do casamento eles se modificariam por obra do amor delas. E todas dão sempre a mesma explicação. Eu achei que com meu amor ele iria mudar. O que um casamento é quando solteiro, é mais ainda depois de casado, a não ser que Cristo entre em sua vida e o transforme.
O mesmo pode-se dizer com relação às mulheres cristãs. O maior desejo delas é que o marido partilhe de sua fé em Jesus Cristo. E essa vontade é tão intensa que elas acabam cometendo erros. Parece que acham que ninguém vem ao Pai senão por sua esposa. Mulher nenhuma leva um homem a Deus. É o Espírito Santo que o faz. Inúmeras esposas se desgastam física, mental e emocionalmente tentando influir mais do que o Espírito Santo de Deus na vida do marido. E os conselheiros cristãos têm de estar sempre dizendo para elas: não tente fazer o papel de Deus. É verdade que o homem é o sacerdote, mas Deus é quem tem de levá-lo a assumir essa função. A mulher não pode forçá-lo a isso. O empurrãozinho da esposa só é válido se o Espírito Santo de Deus já estiver operando no coração dele, objetivando levá-lo a ser como Deus deseja. Um homem pode modificar seus próprios hábitos, mas só Deus pode mudar sua natureza. Mulheres, não queiram bancar Deus. A Bíblia oferece 2 estratégias básicas para as mulheres que têm marido incrédulo, ou cristão que ainda não desenvolveu todo o seu potencial como homem. Primeiro, perdoar ao marido todos os seus pecados. Muitas não perdoam aos maridos. Não perdoando, ficam a acusá-los dos erros cometidos e assim prendem o erro ao homem. O perdão abre o coração, o rancor fecha-o. O perdão liberta, o rancor aprisiona. Há muitos homens que desejam sinceramente chegar a ser como Deus deseja que sejam, mas estão lutando para libertar-se daquela prisão de rancor em que suas esposas os encerraram. Segundo, amá-lo. Parece uma solução simples demais, mas é a fórmula divina para um casamento feliz. A Bíblia Viva diz o seguinte: esposas, acomodem-se aos planos de seus maridos, porque assim, se eles se recusarem a prestar atenção quando vocês lhes falarem a respeito do Senhor, serão ganhos pelo comportamento respeitoso e puro de vocês. A vida piedosa de vocês lhes falará melhor do que quaisquer palavras. 1 Pedro 3, 1 e 2. Essa é a estratégia estabelecida por Deus para levar um homem a ter o desejo de modificar-se e a capacitar-se para ministrar a esposa. Era esse o plano de Deus desde o começo, desde que criou Eva para ser a auxiliadora de Adão. Ainda assim, homens, a carga maior recai sobre nós. Deus atribui ao homem a responsabilidade de tornar-se o sacerdote da casa. Aprenda a ministrar para a sua esposa. O homem ministra à esposa comunicando-lhe segurança. Toda mulher precisa saber que é importante para o marido. É por isso que até mesmo as mulheres promíscuas sentem certo complexo de culpa quando mantêm relações sexuais sem amor. Então, muitas delas, antes de se entregarem ao parceiro, fazem-lhe a velha pergunta: você me ama? O sexo praticado de forma mecânica não satisfaz o desejo do ser humano de gozar uma união verdadeira. Quando o marido diz à esposa que ela é a mulher que Deus escolheu para ele, dá-lhe maior certeza do seu amor. Aquilo que confessamos torna-se um compromisso. Os votos matrimoniais são uma confissão que produz um compromisso. E um dos grandes problemas que inúmeros casais enfrentam hoje é exatamente a ausência de um compromisso sério. Muitos homens acham que foram empurrados para o casamento contra a vontade, que foram manipulados ou forçados pelas circunstâncias. Por isso, muitas vezes, se perguntam se sua história não seria outra caso a situação fosse diferente. Da mesma forma, quando uma moça se casa porque engravidou ou para conquistar uma boa situação financeira ou por outra razão qualquer, não tem muita certeza se aquele homem é de fato o marido que Deus escolheu para ela. Em meio a tantas dúvidas, homens e mulheres
olham para outras pessoas e começam a criar fantasias. Será que não seria ele o homem certo? Como seria se eu tivesse casado com ela? Tudo isso contribui para abalar a estabilidade do relacionamento conjugal. Os homens precisam entender que o que tem prioridade máxima para Deus, em qualquer casamento, é o fato de que a união matrimonial é sagrada. Todo homem precisa aceitar uma coisa de uma vez por todas. Ela é de fato a mulher que deveria ser minha esposa. E uma vez convencido disso, precisa declará-lo para si mesmo e para sua esposa. Essa confissão é de importância vital. Lembramos que aquilo que confessamos torna-se um compromisso. O homem ministra à esposa quando afirma que ela é de fato a sua companheira de vida. E isto transmite a ela confiança no relacionamento, dá-lhe segurança. Os homens são sacerdotes, têm de ministrar. Mas ministrar não é apenas pregar, vai muito além disso. Ministrar é amar. A atual inversão dos valores morais tem gerado conceitos que correm o casamento, o lar e a sociedade. Para alguns homens, a tese de separação entre a igreja e o Estado significa que tudo que é natureza religiosa, sacra ou espiritual acha-se restrito aos momentos de culto da igreja. Fora dela, são livres para fazerem o que bem quiserem. Errado. O sacerdócio do homem não se restringe a determinados dias e horas. É inerente à vida dele. Ele ministra o tempo todo. Quando vende um carro, quando contrata um serviço, quando faz um computador, quando toma decisões na empresa, em tudo o que faz, ele está ministrando. Muitos homens, depois de passar o dia todo ministrando a outros, ao chegar em casa à noite, não têm a menor disposição de ministrar à família. A grande queixa das mulheres, principalmente das esposas de pastor, é a seguinte: meu marido ministra a todo mundo, menos a mim. Os homens se justificam citando as muitas atividades, o cansaço, o trabalho, as pressões econômicas, o atendimento aos clientes e etc. E ele está, sim, ministrando a todo mundo. Temos de reconhecer que é desgastante. Chegando em casa, ele não quer ministrar, quer receber. Entretanto, a verdade é que o ministério no lar é o mais importante de todos. O homem de nossos dias troca de esposa, mas não de trabalho. Os homens cristãos também cometem erros, e muitos nem se dão conta disso. Tinha visto uma mesma síndrome operando na vida de inúmeros casais. Os jovens se conhecem, se amam e casam. Mas o negócio expande-se, os filhos chegam, o trabalho da igreja exige mais o seu tempo, e com o decorrer do tempo eles vão passando a viver através dos filhos, a viver para a igreja ou para o trabalho. O casal precisa lembrar que tudo começou quando se apaixonaram um pelo outro. E depois que tudo o mais acabar, eles ainda terão um ao outro. Pelo menos, é o que deve acontecer se estiverem sendo bons mordomos de seu casamento. Deus criou o homem para ser líder e mordomo. Nós, homens, não somos donos de nada, somos apenas mordomos. Tudo pertence a Deus: a saúde, o casamento, a terra, os negócios, o amor da esposa e etc. Os homens são apenas mordomos desses bens. Foi Deus quem nos confiou todos eles. O que importa é a maneira como cuidamos deles e como os usamos. E disso que teremos de prestar contas. Os homens cometem o erro, ou o pecado, de achar que são donos de alguma coisa. Essa ilusão leva-os a assumir uma posição de independência em relação a Deus. E é assim que começam os problemas. Adão assumiu uma posição independente de Deus, e veja o que nos aconteceu. Meu amigo, você não é dono do amor de sua esposa, é apenas mordomo dele. Ele é uma dádiva de Deus para você. Seja um bom mordomo, seja um sacerdote, ministre.
Ministre a sua esposa. Vez por outra, deixe as crianças com a vovó ou vovô, ou com outra pessoa. Larguem o trabalho e saiam os dois juntos, só os dois. Apaixonem-se de novo um pelo outro. Ministre a ela. Essa é a base para a submissão da mulher. Todo casal precisa ter uma lua de mel pelo menos de 6 em 6 meses, durante um final de semana prolongado. Se os dois não passarem alguns momentos juntos a sós, depois de 25 anos de casamento, quando os filhos já tiverem saído de casa, verão que já não sabem mais se amar, nem se comunicar, e se encontram em vias de separar-se. Ministre, ore por ela. Ore com ela. Busque uma comunhão mais profunda. Confesse que ela é de fato a mulher da sua vida. Ministre-lhe senso de segurança. Isso é amar. Saia com ela, só com ela, e vá a algum lugar onde possa dedicar-lhe toda a sua atenção. Vez por outra, será bom apaixonarem-se novamente um pelo outro. Homens, vocês não têm outra alternativa. Foi Deus quem os chamou para serem um sacerdote do lar. Há um sacerdote em casa? Na sua casa?